Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui, direto dos estúdios do Fluxo, em mais uma da série de papos com os candidatos e candidatas às eleições desse ano. E hoje, ao meu lado, tenho o prazer de receber Gilberto Maringoni, candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que recentemente foi anunciado como o candidato, gerou uma polêmica muito forte em função da retirada da candidatura do Safatri, que já havia sido anunciada desde o ano passado. Havia uma militância muito empolgada com essa possibilidade. A gente fez uma entrevista com o Safatri, a gente vai conversar sobre isso, mas principalmente sobre as ideias, a plataforma e o histórico do Maringoni e o que ele traz para a campanha desse ano em São Paulo. Eu queria começar te perguntando sobre um cenário geral. A gente está vivendo em São Paulo após 20 anos de governo do PSDB. Muita gente fala que há 32 anos o mesmo grupo, no fundo, governa São Paulo, né? Numa crise inédita de água, né? A gente está quase com nossos reservatórios secos. Desde o ano passado está muito evidente uma crise que se prolonga há décadas dentro da polícia militar. Junho passou, né? Tudo a ver com a brutalidade policial, e as pesquisas apontam Geraldo Alckmin com 44% das intenções de votos para sua reeleição. O que você acha que acontece com o eleitor paulista? Ele é conservador mesmo ou é síndrome de Estocolmo? Eu acho que a gente tem uma situação em que o Geraldo Alckmin, as ações dele, me parecem, o desastre que é o governo dele é muito sentido na capital e na grande São Paulo, na região metropolitana, em que você tem um virtual colapso. Ainda não é sentido totalmente o colapso da água, ele é um colapso que se desenha no horizonte. Você já tem em regiões periféricas rodízio de água, que é a maneira tucana de chamar a falta d'água. Seca. Seca. Você tem um colapso nos transportes metropolitanos. Eu vim Isso para não falar que eu me esqueci de citar na minha introdução, estava na pauta. Um escândalo de corrupção no metrô estourou no ano passado, e isso também parece que não abalou muito as intenções de voto. Você tem um escândalo de corrupção no metrô, você tem o trem-salão, que é um superfaturamento de trens, e essa denúncia foi feita fora da justiça brasileira, foi feita na justiça suíça, na justiça alemã, o escândalo da Alstom. Você tem o escândalo do Robson Marinho, que é chamado de Robson Marinho, que não consegue explicar como é que ele recebeu um cheque de 3 milhões de dólares numa conta secreta, que agora não é mais tão secreta assim, na Suíça. Era um homem-chave no esquema tucano em São Paulo. Você tem no usuário dos serviços públicos, e eu sou um usuário de metrô e de ônibus, eu não aguento andar de carro também em São Paulo, eu ando de metrô, ônibus, e vou dar aula de trem quando eu dou aula em Santo André, eu dou aula na Federal do ABC, e eu dou aula em Santo André. Então eu sinto colapso, as plataformas lotadas, vindo para cá agora, para o Fluxo, eu peguei o metrô parado na Estação Sé, então eu acabei me atrasando. Então você tem um conjunto de situações em que o paulistano sente, para não falar a questão da extrema violência e brutalidade da polícia militar. O que acontece? Por que o Alckmin está com 44% de votos? Porque isso é um mistério. 40% do eleitorado de São Paulo está concentrado na Grande São Paulo. Grande São Paulo, eu digo que são várias. Se você considerar a Grande São Paulo uma Grande São Paulo estendida, que vai até Campinas, São José dos Campos, Baixada Santista, Mogi das Cruzes, você tem 60% da população. E mesmo assim ele se mantém. O problema é que a ação do governo, ela é blindada, primeiro por centenas, e são centenas de prefeituras que eles têm. Então, o contato que o cidadão tem muitas vezes com o governo do estado nas cidades do interior é algo mais brando do que na capital, em que a gente tem a crise muito mais forte. Você tem uma blindagem nele por parte da imprensa. Esses escândalos todos que nós estamos falando aqui, eles só entraram em pauta na imprensa depois que a justiça suíça e a justiça alemã colocaram essa questão, escancararam essa questão. E com uma
terminologia muito mais branda do que a usada quando outros... Sim, quando um mensalão, isso é muito claro. Então você tem essa blindagem em torno dele, você tem uma blindagem em torno do que foi a privatização, você tem uma série de interesses, um conluio de interesses entre as empresas de comunicação. O Grupo Abril tem uma grande venda de publicações em papel para o governo do Estado, e isso acaba blindando. Agora, eu acho que só isso não explica tudo. Eu fico sempre lembrando de uma frase que o historiador inglês, o Eric Hobsbawm, fala no Era dos Extremos. Ele fala o seguinte, comentando o Bush, a eleição do George W. Bush. Ele falou, do Bush filho. Ele falou, o sistema ficou tão complexo que ele consegue suportar até a eleição do medíocre no seu topo, que ele continua funcionando. Então não é o Alckmin. O Alckmin tem uma cara de bonzinho, um sujeito carola, não sei o quê. Agora, a máquina do seu governo, essa máquina ineficiente, com denúncias de corrupção, agora continua funcionando por causa dessa blindagem e porque não se conseguiu até agora colocar uma alternativa viável a ele. As pessoas ficam, mas deixa continuar. O governo do Estado tem uma outra característica, é o seguinte, você reclama muitas vezes do prefeito por causa do buraco na rua, por causa do poste que não tem na sua casa, da rua que não tem calçamento, porque aquilo está muito próximo a você. Ou você reclama do governo federal porque a inflação está alta, porque não tem emprego, porque a economia não vai bem. Então, a noção de cidadania que a gente tem é o macro e é o micro. É o imediato pessoal, é onde eu estou pisando, a rua que eu estou pisando, ou é uma questão muito geral, muito genérica. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. E o governador fica num limbo, assim como a Assembleia Legislativa também fica num limbo. Eu não estou menosprezando a importância da Assembleia, eu estou dizendo, nos três poderes, ela não fica nem longe nem perto. O vereador é muito mais cobrado do que o deputado estadual de São Paulo. Porque o vereador está na minha rua, se tem uma caçamba estacionada do lado da minha casa e ninguém vem tirar a mesa, eu ligo para o escritório do vereador, vem tirar essa caçamba daqui. O deputado estadual não tem essa função. O governo do Estado, raramente. Você não identifica o metrô com o governo do Estado, você acaba identificando com o município. E você não identifica também o desemprego, a inflação, a falta de produtos, enfim, com o governo municipal, com o governo estadual. Então o governo estadual fica blindado, blindado ativamente pela mídia, blindado pelos prefeitos que eles são do seu próprio partido, mas fica blindado porque fica nesse limbo. Ele não é nem carne nem peixe, ele está no meio dessas duas coisas. No nível da consciência política mesmo, que não consegue atribuir muita responsabilidade para o governo do Estado. Isso, porque a política é uma coisa abstrata, você pode pensar abstratamente a política, os movimentos das forças políticas, quem vai apoiar quem, isso é muito abstrato, mas existe um nível da política que é concreto, imediato, que é esse do dia a dia. Eu vou na feira, não tem tomate? A culpa é da Dilma. Eu tropeço no chão, alagou a minha rua, a culpa é do Haddad. Eu nunca pego o Alckmin fica num nível de semi-abstração que as pessoas não identificam qual a responsabilidade do governo do Estado. Isso não é só aqui, isso em toda parte é mais ou menos assim. Mas você não sente, por um outro lado, um conservadorismo particularmente forte no paulista? Olha, eu não sei se eu não posso falar do eleitor paulista no geral, porque eu não tenho uma pesquisa que me afira isso. São Paulo tem uma classe dominante, uma classe média alta muito conservadora, preconceituosa com o nordestino, com preconceito de classe. É o pessoal que vai no Itaquerão vaiar, xingar o presidente e tal, mas é uma classe que detesta pobre, detesta nordestino, que é uma classe racista e tal, que é aquela que influencia alguns setores da opinião pública, que tem aquela história dos ideais de 32. Dizem que o slogan que o Alckmin quer fazer é "Aqui é São Paulo". Esse é o slogan do Alckmin, né? Aqui é São Paulo, que é uma espécie de patriotismo paulista, como se São Paulo é diferente. São Paulo não é o Nordeste, São Paulo, isso na visão dessa gente. Então, eu acho que tem esse preconceito. Tem um conservadorismo que se identifica com o PSDB, que se identificou com o malufismo, que se identificou em 64 com o Adhemar de Barros. E o Alckmin é engraçado, ele condensa o pior do Adhemar, que eram as denúncias de corrupção. O golpismo, o Adhemar era o governador na época do golpe de 64, ele apoiou o golpe. Como o pior do Maluf, que é um produto da ditadura
e que é um nível de autoritarismo, de brutalidade, com o Maluf, que é um nível de autoritarismo e brutalidade impressionante. A polícia do Maluf era como a polícia do Alckmin, só que aí você estava na época da ditadura, então você dava o desconto, você acusava o Maluf, mas falava, bom, isso aqui é uma ditadura militar. O país está envolto nisso. Agora não, é escandaloso, porque hipoteticamente nós estamos numa democracia e acontecem repressões como no ato de quarta-feira, né? de terça-feira em São Paulo. Terça-feira, a gente está fazendo essa entrevista do dia 2 de Dia 2, julho. No dia 1º então, no dia primeiro, eu estava lá, inclusive ia ser a minha próxima pergunta para você. Para quem está na rua, e eu estou na rua desde muito antes de junho, mas de junho especialmente para cá, é inegável a escalada repressiva e o tamanho do contingente policial que está sendo destacado. Mas ontem houve realmente um episódio que eu nunca esperava ver. Assim, era uma reunião, não era nenhuma passeata, não era uma manifestação que saía, né? Era uma reunião de pessoas para fazer falas, era um ato na Praça Roosevelt. Haviam 800 policiais da tropa de choque, né? Parece que isso estabeleceu como uma nova normalidade em São Paulo. Me parece que o choque que as pessoas sentem em relação à presença da tropa de choque está cada vez mais reduzido, as pessoas não se impressionam mais. Primeiro, eu queria que você avaliasse isso, já à luz um pouco da sua plataforma, de como você gostaria de encarar isso se você fosse eleito, e algo que para mim me parece talvez algo muito arriscado e muito perigoso. Se de fato o governo do estado está no comando da polícia militar. Olha, eu vejo duas coisas. Essa ação da polícia não é aleatória. Essa que você está vendo, isso se baseia em pesquisas de opinião. Eles só avançam o sinal baseado em pesquisa de opinião. O discurso da ordem, de vamos manter a ordem contra a baderna, é um discurso do conservadorismo da direita universal em todos os tempos. Foi assim o discurso do Mussolini, foi assim o discurso na Alemanha em 1933, quando Hitler subiu, é assim todo o governo ditatorial. 64 no Brasil. 64 é o seguinte, vamos botar ordem na casa. Ordem, a faxina étnica, vamos tirar os pobres da frente, vamos limpar. Então, isso eles têm pesquisa, eles não fazem isso aleatoriamente, eles fazem porque um setor da população, do conservadorismo, apoia esse tipo de coisa, apoia a repressão na periferia e agora está apoiando. Quando a periferia chega ao centro, o que aconteceu em junho foi uma visão que não se tinha de uma violência que existe nas áreas periféricas da cidade, com a intimidação da polícia. Quando essa violência muito chega maior ao centro, na área periférica, né? Que como o Sérgio Vaz fala, aqui no centro são balas de borracha, exato, tem essa vantagem, né? Então essa violência já acontece. Agora ela chegou na área visível da cidade. E aí você faz pesquisa para ver se a população aceita ou não. E quando você tem essa espetacularização da violência, eu vi as armaduras dos PMs nos atos, eu não pude estar ontem, mas é uma coisa de Robocop, é uma coisa do Schwarzenegger, é uma coisa de super-herói. Então existe uma espetacularização, esse design tem pesquisa de opinião para isso não é aleatório. E você tem um estado de exceção permanente, que você bem fala, é uma normalização, um novo estado de exceção sobre a democracia. Como nós estamos numa situação excepcional da Copa, o que eu me surpreendo é que o ministro da Justiça não tenha se manifestado. Mas ele não se manifestou desde junho, na verdade, muito pelo contrário. Ele ofereceu tropas, apoio, ele ofereceu tropas. A ministra de Direitos Humanos não se manifesta, seja a ministra Ideli Salvati, seja a ministra Maria do Rosário, não se manifestaram sobre essas coisas. E ontem, além de ser uma reunião pacífica, tinha lá uma série de... Ninguém estava armado, ninguém estava com coquetel molotov, que é o que eles alegam. E tinha Maria Rita Kel, que não é do governo, mas é da Comissão da Verdade. O padre Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti estava lá. Então você, professores universitários, lá, não havia você... uma pessoa de máscara. Não tem ninguém de máscara. E aí é o seguinte, você avança mais o sinal para ver a possibilidade disso. O que me preocupa eu acho que a PM ela foge do controle nessas ações na periferia, grupos de matadores, de exterminadores e tal. Mas essa ação
não se fugiu do controle, porque aí nós vamos aliviar a barra do governador Alckmin. Ele sabe, isso é calculado, isso não é aleatório. Por isso a gravidade da situação. Mas aí a gente está entrando numa outra seara, porque você fala que isso é muito baseado em pesquisa. Mas talvez o mais importante dessas ações é que o fundamental delas são coisas ilegais, são coisas que mesmo o respaldo público não poderia justificar uma ação. Ou seja, prisão ilegal, arbitrária, ilegal, flagrante forjado. Espancamento de advogados ontem. Prisão de advogado. Prisão de advogado, espancamento dele no Camburão. Não teve acesso ao telefone, que é uma prerrogativa de advogado, né? Essas coisas são ações ilegais, né? Por que você acha então que essa ilegalidade não é cobrada pelos responsáveis? Assim, quem poderia cobrar essa ilegalidade do Geraldo Alckmin, do governo do Estado? Seria o ministro da Justiça, o Ministério Público? O que eu acho que está vendo, que existe a ilegalidade é flagrante. Eu acho que quem tem que cobrar somos nós, a população, esse é o primeiro a cobrar. E esse ato era para cobrar a ilegalidade de outra prisão, que é do Fábio Idec. Então, ela já é um protesto contra a ilegalidade. Nós estamos num terreno do absurdo. Então, você vai cobrar uma ilegalidade e você tem uma ilegalidade maior. Aí nós vamos ter um novo ato semana que vem e vai ter uma ilegalidade maior. E até quando? Quer dizer, isso é uma escalada. Então, tem que ter essa paralisia e nós temos que contar com o que a gente tem, com o Ministério Público, parlamentares, porque com o governo federal não dá para contar. Isso é uma questão. Se o ministro da Justiça fizer a ação que fez ano passado, ele vai oferecer mais Força Nacional e tal. Agora, isso não pode acontecer. O pior de tudo, é isso que você fala, é a ilegalidade se tornar norma e as pessoas acharem que isso é normal. E acharem que isso é o padrão e vamos em frente, toca em frente, porque isso não é comigo. Na verdade, quando você pensa em 800 pessoas, eu fico chocado, você fica chocado, quem mais a gente conhece fica chocado. Parte da população não fica chocada e acha mesmo que tem que baixar o sarrafo nesses baderneiros, até o dia que atinja eles, como naquele poema do Brecht. Mas assim, eu vou te falar, essa turma que acha que tem que baixar o sarrafo mesmo, não é a que me assusta mais, na verdade. O Ronaldinho falou isso. Ronaldinho falou isso, tem que baixar o sarrafo. Ronaldinho falou isso mesmo. Mas quem mais me assusta, no fundo, não é que me assusta, mas quem mais me preocupa, talvez, sejam as pessoas que não apoiam descer o sarrafo, mas se omitem desse tema. Particularmente, uma parte considerável da esquerda, particularmente um tipo de governismo muito presente hoje, muito ativo e muito fiscalizador, inclusive, de pessoas que criticam, por exemplo, o silêncio do Ministério da Justiça, a conivência silenciosa do PT diante de ações desse tipo e um não enfrentamento claro de um partido que nasce dentro da esquerda, como o PT, que se considera ainda um partido de esquerda, a gente pode conversar sobre isso também, mas que é absolutamente tímido na hora de cobrar essa bandeira, se opondo frontalmente aos governos de direita. Como que você avalia isso? Se você vê esse movimento, se você vê uma parte de pessoas que você conhece, que são de esquerda, que compraram essa narrativa narrativa da ordem, e como que isso pode pesar numa eleição, no fundo? Qual é esse cálculo